Oi, crianças, alunos do quarto ano. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto do ano de 2020 e continuaremos as atividades de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos o gênero textual História em Quadrinhos. A historinha que nós vamos trabalhar na aula foi escrita pelo cartunista Ziraldo e conta sobre dois meninos, o Lúcio e o Bocão, que foram discutir sobre a alimentação saudável e sobre os alimentos. Então, o professor Lucas primeiro fará a leitura da história em quadrinhos e depois eu vou explicar atividade por atividade. Prestem atenção, resolvam as atividades com capricho. Crianças, eu tenho aqui a minha história em quadrinhos. O que é uma história em quadrinhos? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência normalmente horizontal. Então, uma história em quadrinhos, ela tem imagens, olha bem, imagens e textos. É uma história que precisa da imagem e do texto para ser contada, para ser narrada. Qual é o título da minha história em quadrinhos de hoje? Parece mentira, mas é verdade. Quando sua avó manda você comer mais legumes, o que você pensa? Na sobremesa que eu vou ganhar depois. Se você pensa que tomate é um legume, está enganado. O tomate é um fruto. Já o feijão não é um grão, é um legume. Tudo que nasce dentro de vagem é um legume autêntico. O figo também não é uma fruta, é um conjunto de frutinhas minúsculas. O coco verde é uma fruta, mas a noz do coco, aquela bola cabeluda, é um tipo de semente. Muito confuso, manda tudo para a barriga. Lá dentro, tudo tem o mesmo nome: boia. Então essa historinha, pessoal, são dois amigos, eles estão conversando sobre os alimentos e ele vai dando dicas sobre os alimentos, e o menino que está aqui na câmera, ele fica confuso com essa história toda, com esses nomes de alimentos todo, e fala que não tem problema. Agora que nós já fizemos a leitura do texto, o professor Lucas vai ler exercício por exercício e vai explicar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente na parte de gramática. Mas vamos lá. Interpretação do texto 2. A história em quadrinhos foi escrita. Então, quem é o autor? Quem é o escritor da história em quadrinhos? Leia e marque a alternativa certa. 2. A fala do Bocão no primeiro quadrinho demonstra o quê? Então, quando o Bocão, lá no primeiro quadrinho, fala, essa fala dele está demonstrando o quê? Que ele está interessado na sobremesa, que ele faz uma brincadeira, que ele faz uma explicação científica sobre os legumes ou valoriza a fala da avó. Questão 3. O personagem Lúcio explica sobre o coco. Onde, em que lugar, em que quadrinho o personagem Lúcio explica sobre o coco? No primeiro quadrinho? No último quadrinho? No quinto quadrinho? Ou apenas no sexto quadrinho da história? 4. No texto, a palavra boia significa. O
que significa a palavra boia no texto? A palavra boia pode ter dois significados. Então, no texto, a palavra boia tem um significado diferente. É utilizado uma linguagem popular, certo? E a 5, no trecho, lá dentro, tudo tem o mesmo nome. Boia, a expressão em destaque dá ideia de. O que significa lá dentro? Quando eu falo lá dentro, é marca de tempo? É um lugar? Indica conflito ou indica solução? Exercício 6. O sinal de pontuação utilizado na fala do Lúcio no primeiro quadrinho recebe o nome de... Vou lá no meu texto, no primeiro quadrinho, vou olhar a fala do Lúcio e aí eu volto aqui e marco como se chama a pontuação. Exercício 7. O sinal de pontuação utilizado na fala do Lúcio no primeiro quadrinho expressa. Então aqui no 6 eu tinha que achar o nome desse ponto. E aqui no 7 é o que ele expressa: alegria, calma, medo ou dúvida. Então esse ponto serve para fazer o quê? Para dizer que o personagem está alegre, está calmo, está com medo ou está com dúvida. Os exercícios 8 e 9 são intertextualidade. Eu vou comparar o texto 1, a reportagem, com o texto 2, a história em quadrinhos. Os textos 1 e 2 são, respectivamente, história em quadrinhos e fábula, reportagem e história em quadrinhos, história em quadrinhos e reportagem ou fábula e reportagem. Pessoal, observem aqui para a palavra respectivamente. Quando eu utilizo essa palavra respectivamente, é na ordem que os textos aparecem. Então, qual é o primeiro texto? Ele tem que aparecer aqui e depois o nome do segundo texto. Prestem atenção porque aqui pode ter uma pegadinha. Por isso que eu tenho que lembrar que respectivamente é na ordem que aparece. Qual é o gênero do texto 1 e depois qual é o gênero do texto 2, nessa ordem. Atividade 9. Sobre os textos 1 e 2, é correto afirmar que o texto 1 explica sobre a ação das frutas. O texto 1 trata das razões para se alimentar bem. Os textos 1 e 2 ensinam receitas práticas. Ou apenas o texto 2 fala de alimentação saudável. Vou observar estas frases e ver qual está de acordo com os dois textos e faço um X. Pessoal, aqui vocês precisam prestar bastante atenção para não errarem. Então o professor Lucas fará um exemplo para vocês e aí vocês vão continuar. Exercício 10. Reescreva as palavras retiradas dos textos, passando-as para o plural. Então aqui as palavras estão no singular, porque são apenas uma, é apenas uma. Olha lá. Sobremesa, legume, feijão, vagem, fruta, emoção, combustível e grão. Elas estão no singular. E eu vou passar para o plural. Vou fazer a primeira, sobremesa. Quando eu passo para o plural, eu acrescento nesta palavra apenas o S.
zás. Olha lá, então eu coloquei um S no final, passei para o plural. Aí tem legume, que fica como? Legumes. E a palavra feijão, quando eu passo para o plural, fica feijões. Olha lá. Feijões. E assim por diante. Vagem, fruta, emoção, combustível e grão. Então eu vou passar essas palavrinhas para o plural. Exercício 11. Dê um adjetivo para os substantivos a seguir. Então aqui eu tenho substantivos e eu vou dar um adjetivo, uma característica. Tomate pode ser o quê? Suculento. Avó, bondosa. E assim por diante. Vou escrever uma qualidade para a palavra prato, uma qualidade para o garfo, para o legume, para a barriga e para a câmera. Exercício 12. Coloque para 1 para substantivos masculinos e 2 para substantivos femininos. Eu vou ler essas palavras e vou marcar. Se for substantivo masculino, eu coloco o número 1. Se for substantivo feminino, eu coloco o número 2. Observem aqui então. Prato. Quando eu falo prato, eu falo o prato. Então, é um substantivo masculino. Número 1. Máquina. Quando eu falo máquina, eu falo a máquina. Antes da palavrinha máquina, eu usei o artigo a, então é um substantivo feminino. Número 2. E assim por diante. Já no exercício 13, pessoal, vocês vão circular nas frases as palavras que estão no plural. São todas as palavras. Olha bem, existem muitas razões para você não torcer mais o nariz diante de um prato de comida. As palavras que estão no plural são: existem muitas e razões. Então eu vou circular essas 3 palavrinhas. Vou fazer o mesmo na B e o mesmo na C. E a última atividade de hoje, a atividade 14, você vai completar a frase com um adjetivo adequado. Na sobremesa que vou ganhar depois. Então, qual palavra que eu posso dar característica para essa sobremesa? Na sobremesa deliciosa, por exemplo. Na sobremesa gostosa, na sobremesa saborosa e assim por diante. Vai fazer adjetivo aqui e adjetivo aqui. E assim nós terminamos mais um dia de aula. Qualquer dúvida ou dificuldade que vocês tiverem a respeito das atividades, vocês já sabem onde me encontrar. Chama aqui no Zap, tudo bem? Um bom dia, um bom descanso e até amanhã.